E o governador Wilson Witzel foi afastado do cargo pelo STJ. Mais cedo ele fez um pronunciamento onde se diz indignado com a decisão e cita ainda um possível uso político do Ministério Público. Sobre o assunto, a gente recebe a deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro e a integrante da comissão da Alerj, que investiga os desvios na saúde do Rio de Janeiro, Mônica Francisco. Deputada, muito bom dia, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Deputada, para a gente iniciar, Witzel está sendo acusado como mandante de uma organização criminosa. Qual seria ela e o que seria esse possível uso político pelo Ministério Público? O que a gente vem amealhando até agora, eu componho a Comissão de Saúde da Alerj, que juntamente com a Comissão Especial vem fazendo uma série de oitivas nesse sentido, para tentar entender essas ligações e as correlações em relação aos desvios feitos na Secretaria de Estado de Saúde. Bom, já dá conta que a Unir Saúde, por exemplo, qualificada pelo então governador Wilson Witzel, afastado hoje, foi requalificada por ele e que membros dessa instituição fizeram doações, vultuosas doações de campanha ao Wilson Witzel, ou seja, há uma correlação muito forte, tendo Wilson Witzel, Lucas Tristão, o próprio secretário Edmar Santos, que fez já de largo e notório saber delação premiada a esse respeito, uma relação muito ampla, tendo pastor Everaldo como centro, eu diria, um dos mentores desse esquema. Deputada, o nosso repórter Tiago Muniz vai participar aqui da nossa entrevista. Tiago. Deputada, bom dia. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: esse afastamento veio de uma decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Como a senhora colocou, é claro que a Alerj está observando, está correndo atrás dos indícios. Mas como que a senhora vê o afastamento do chefe do Executivo, da segunda unidade da Federação em termos econômicos, né, por meio desta medida? É muito preocupante essa judicialização da política. A gente quer que, de fato, tudo seja apurado, que todos os elementos sejam agregados às investigações que já vêm sendo feitas em diversas instâncias, inclusive na própria comissão que vem cuidando, a comissão de impeachment da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com muito cuidado, apurando, juntamente com a Justiça, Tribunal de Contas, o Ministério Público, as denúncias que se amontoam, né? Mas para nós é preocupante essa judicialização da política, essa decisão monocrática preocupa muito, apesar de termos muitos indícios de que há, sim, a constituição de uma organização criminosa, relações muito escusas e muito preocupantes nos desvios, sobretudo no que se refere aos hospitais de campanha, mas que seja feito de maneira democrática, não ao arrepio, dos parâmetros e dos paradigmas constitucionais. Isso também nos preocupa, apesar de termos muitos indícios e queremos que haja celeridade, sim, que hajam respostas, inclusive a própria população, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas a população e a sociedade brasileira querem uma resposta. Assim, o Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior estado em importância no Brasil. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro foi capital da República, ainda tem um peso importante, reverbera não só para o país, mas para o mundo inteiro, mas que isso seja feito dentro dos parâmetros constitucionais e democráticos. E, deputada, nesse sentido, ainda temos investigados nessa operação o vice-governador do estado, o presidente da casa que a senhora trabalha, a Assembleia Legislativa, o deputado André Ceciliano. Então, nós temos aí a linha sucessória do estado do Rio de Janeiro sendo investigada com medidas tomadas contra eles. Como é que a senhora observa até um cenário de governabilidade para o Rio, que inclusive vive um momento delicado em tantos aspectos? Ontem mesmo o Brasil todo olhou para o Rio de Janeiro compadecido com a situação de violência que acontecia. Então, como é que fica a governabilidade do Estado e mais? Como é que a senhora projeta essa gestão pelo vice-governador enquanto essa decisão não for revertida? A sua pergunta é uma pergunta que coloca a gente refletindo ainda mais nesse momento democrático que a gente vive, desse momento dramático, que a gente vive aqui no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje nós amanhecemos com mais um dia extremamente conturbado.
Nós tivemos uma nota emitida hoje pelo presidente da Casa, André Siciliano, falando que vem se colocando à disposição da Justiça para que seja feita, né, toda e qualquer investigação necessária para que se esclareçam os fatos. Ele fez essa carta, né, respondendo à sociedade e também dando, né, uma prestação de contas ao próprio corpo, né, de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi muito importante, mostrando documentos, inclusive, em que aprovava, né, toda a ação lícita e feita nos parâmetros judiciais e democráticos que a gente apoia, para que sejam feitas as investigações necessárias. A gente fica muito triste, porque o Rio de Janeiro, em regime de recuperação fiscal, numa tentativa de que se recupere, que a gente garanta a extensão desse prazo do regime de recuperação fiscal, que vai garantir, sobretudo, né, um funcionalismo já combalido, principalmente na saúde. Ou seja, a gente acorda nessa sexta-feira com muita tristeza, em suspensão ainda. Como você disse muito bem, Tiago, a governabilidade do Rio de Janeiro é posta em xeque, porque nós temos os 3 principais, né, atores no centro dessa questão tão difícil, dramática mesmo, né? Mas a gente espera que as investigações respondam e que nos auxiliem também, né? Há um esforço coletivo dos poderes aqui no estado do Rio de Janeiro, sobretudo do parlamento, né? A Casa tem tido uma atuação muito importante nesse contexto de pandemia, e a gente espera que isso tudo seja de fato esclarecido e que a gente possa avançar na recuperação do Rio de Janeiro, extremamente combalido, com níveis alarmantes de aumento de desemprego, extrema pobreza, né? Enfim. Sim. É realmente um momento muito dramático, como a sua pergunta traz. Muito bem, nós ouvimos, agradecendo o tempo que a deputada disponibilizou na agenda dela, deputada estadual do PSOL do Rio de Janeiro, Mônica Francisco, que falou à audiência e à reportagem da Jovem Pan. Deputada, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Tiago, à disposição sempre que precisar. Muito obrigada, Lívia e Tiago. Obrigada a todos.